Bom dia, sexto ano, tudo bom com vocês? Mais uma aula de língua portuguesa. Então vamos lá. Na sexta-feira, eu fiz junto com vocês a página 71, 72 e 73 do livro de português, o nosso segundo livro, módulo 2. E eu não vou pular correndo agora para o módulo 3. Nós iremos terminar o módulo 2, porque por mais que não caia mais na prova, né, eu não vou cobrar isso exatamente na prova, mas virá um simulado pela frente e necessitará talvez do conteúdo. Então, nós temos que ver todos os conteúdos, ok? Então, abra o nosso livro, módulo 2, página 73. Foi a única página que não foi corrigida. E nós iremos corrigir agora. Vamos lá, página 73, livro de língua portuguesa. E nós estávamos falando sobre tipos de discurso, que nós já vimos e estávamos só relembrando. Discurso direto é aquele que apresenta a fala do personagem, né? E na frente tem o travessão. Temos o discurso indireto, aquele na qual o narrador ele utiliza-se da fala do personagem, né? Ele que produz o que o personagem iria falar. E o discurso indireto livre, que é quando a gente encontra no texto o narrador, né, ele contando a história e muito ali junto, a gente não consegue fazer a separação da fala desse personagem. Então a gente tem um narrador e um personagem presente, porém dentro do texto está muito misturado, muito junto. Então, vamos lá. Temos A, discurso direto, B, discurso indireto e C, discurso indireto livre. E na aula passada nós vimos que a segunda opção, o segundo texto, era um discurso direto. Por que um discurso direto? Porque tem a presença clara da fala do personagem. Então, esse daqui nós já tínhamos visto que é um discurso direto, pois tem a fala diretamente do personagem. Ele que reproduz. No nosso primeiro trecho de história, nós iremos marcar indireto livre. Nós iremos marcar C. Porque dentro desse texto, fica um pouco uma fusão da voz do narrador com a do personagem. Então, a gente fica um pouco confuso de até onde vai o narrador e até onde vai o personagem. E na última, nós iremos marcar B, discurso indireto, que é a fala do narrador, tá? A gente só tem a fala do narrador. E esse narrador, essa voz do narrador, ele passa o pensamento, a fala do personagem. Então, a página 73 ficou C, A e B, ok? Outra página que eu deixei para vocês foi a página 73. Não, a 73 eu corrigi, foi agora. Foi a página 78, que é interpretação de texto. Como eu sempre falo, interpretação de texto é muito importante para nós, tá? Então, na página 78 da interpretação de texto, sempre vem uma pergunta, e essa pergunta aqui é de resposta pessoal. Então, não tem como eu corrigir. Página 78, resposta pessoal. E eu quero que, por favor, façam, porque quando tiver que ver, visualizar, dar o visto, eu quero olhar. E nós iremos partir 78, 79 é o texto, página 80. Número 1 da interpretação oral. As informações do relato de viagem correspondem ao que você imaginou antes da leitura do texto? Essa é uma resposta pessoal. 2. Ao ler o título do texto, você conseguiu identificar sobre o que seria o relato? Explique. Também é uma resposta pessoal. 3. Você já conhecia esse país africano?
Qual informação apresentada sobre ele no texto você achou mais interessante? Comente. Resposta pessoal. 4. Você gostaria de escrever um texto relatando alguma aventura que já viveu ou que contaria? 4 também é uma resposta pessoal. E 5. Cite um lugar que você gostaria de conhecer e viveu uma grande aventura e explique por que escolheu. Também é uma resposta pessoal. Então, eu gostaria de deixar bem claro aqui que essa parte do nosso livro que vem interpretação oral, 99% dos casos são respostas pessoais. E não é porque é resposta pessoal, professora, eu considero essa pergunta boba, que eu não irei fazer. Principalmente essas, eu quero que vocês façam. Por quê? Porque eu quero saber o que vocês estão pensando, se vocês conhecem, se vocês tiveram algum contato. Então, para mim, é muito importante ver a resposta de vocês, ok? Agora, nós vamos para a interpretação escrita, ok? Responda as questões a seguir sobre relato de viagem lido. O que é relatado nesse texto? Uma garota, de uma garota que fez uma viagem e fez com a família para um país africano. Então, é o relato de uma menina, conta a história de uma menina que fez uma viagem para um país africano. B. Quem produziu o texto apresentado? Onde você encontrou essa informação? Quem produziu foi Tamara Klink, E é possível a gente encontrar na referência final do nosso texto. Onde que encontra isso? Aqui no finalzinho, em todos os nossos textos nós temos, no finalzinho, vem aqui, Klink Tamara, ok? Então a gente consegue encontrar aqui no finalzinho. E a outra pergunta é: onde esse texto foi publicado? No site das Irmãs Klein. Professora, onde que a senhora encontrou isso? Também aqui vem a informação, www.irmãs Klein. Então vem aqui no site das Irmãs Klein, ok? Página 81. Quando a autora relata que leu pela primeira vez o livro escrito pelo pai, ela relata isso lá na quarta série, quando estava na quarta série, durante uma viagem de 4 horas para Paraty. De Paraty para São Paulo. 3. Releia o trecho a seguir. Na primeira vez que li direito, era começo do ensino médio. O que a autora do relato quis dizer ao empregar a palavra em destaque? A palavra que está em destaque é direito. Isso quer dizer o quê? Que ela leu com mais atenção, com mais cuidado, observando todas as informações, ok? 4. De acordo com o texto, qual foi o destino da viagem da autora? Ela foi para... falar esse nome que é complicado. Luderitz, uma cidade de Namíbia, lá na África. 5. Com quem ela fez essa viagem? Ela fez com a família, o pai, a mãe e 2 irmãs. 6. Complete a seguir, segundo a informação do texto. A paisagem vista frequentemente pela autora do relato durante sua viagem é formada por... Então, eu vou marcar a minha segunda opção. Desertos com muitas formas, cores e tons de areia. Eu marco a minha segunda opção. Desertos com muitas formas, cores e tons de areia. Com qual local ela compara essa paisagem? Com a Antártica, mas com um filtro laranja e muito quente. Então, ela compara a Antártica com um filtro laranja e muito quente. Mais quente,
7. Como o texto foi organizado? Com a apresentação dos fatos em sequência ou sem seguir uma ordem? Aqui foi apresentado na sequência, seguindo ordem, seguindo como ocorreram os fatos, né? Então, assim, o primeiro fato, segundo fato, terceiro fato. Então, isso é uma sequência, seguiu-se em sequência. 8. Qual é a importância da utilização de imagens em texto como esse? A imagem ela vem ilustrar o nosso texto. Então, é uma forma de estar ajudando o leitor na sua imaginação. Como ele pode imaginar, ilustrar aquele lugar que está sendo relatado. Facilita na sua compreensão. Ok? Página 82. Qual é o público-alvo desse texto? Esse público-alvo é todos os públicos, né? Não tem uma idade, é um grupo específico. Mas a gente pode dizer que são pessoas que gostam de relatos de viagem, que se interessam por viagens, né? O que mais atrai aqui são pessoas que gostam de viagens, mas atinge a qualquer pessoa esse público. 10. Ao longo do relato, a autora utiliza diversos adjetivos para caracterizar os lugares por onde ela passa e as pessoas que a encontra. A. Como ela descreve essa cidade onde passou os melhores dias de viagem? Ela coloca lá uma pequena cidade, parada no tempo, com vento, assustador. Tá? Cidade parada no tempo, vento assustador. B. Como eram as pessoas dessa cidade? Idosas, pois já eram senhores, cabelos brancos, de barbas, né, desbotadas, então quer dizer o quê? Barbas brancas. Então já eram idosos. 11. Releia o seguinte trecho. Quem sabe aos 60 anos eu também não tenha uma Luderix de onde meu mini barco partiu. A. Qual é a pessoa do discurso utilizada nesse trecho? Primeira pessoa do singular, né? Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Quem sabe eu aos 60 anos. Então a gente consegue perceber nessa parte, né, da forma verbal. B. Por que é comum o uso dessa pessoa em relatos de viagem? Porque quando a gente faz um relato de viagem, geralmente quem faz o relato é a pessoa que viveu. Dificilmente a gente vai encontrar um relato de uma terceira pessoa. Não, esses relatos eles são feitos pelas próprias pessoas, aquelas pessoas que vivenciaram. Então, por isso, é de costume ter primeira pessoa em relatos de viagem. Ok? Então, a página 82, corrigida. O que eu irei fazer? Eu irei dar uma pausa nesse vídeo e voltarei no vídeo seguinte, no próximo vídeo, terminando a correção e falando outras coisas, dando outros exercícios, outras coisas que nós teremos que fazer, nos direcionando, ok? Me aguardem, por favor.